Às 3 da manhã, eu já não sabia se o que me apertava mais era a dívida no banco ou a culpa no peito. Eu não estava com medo só de perder o nome. Eu estava com medo de perder a coragem de viver. Naquela madrugada com Frei Gilson, eu não pedi bênção para carro novo, para casa própria, para conta cheia. Eu só pedi: Deus, me livra da vergonha de não conseguir pagar ninguém. As contas estavam todas espalhadas pela cama. Meu filho dormia no quarto ao lado, e eu me sentia fraudando o amor dele. Quando o relógio virou 3 horas, eu entendi que ou eu desabava diante de Deus, ou eu ia desabar de vez dentro de mim. Na oração da madrugada com Frei Gilson, eu estiquei as contas como quem estende ferida, e entreguei minhas dívidas. Eu tremia inteira, e só consegui dizer: São Miguel, mexe onde eu não alcanço. Eu não tenho mais braço, eu não tenho mais nome, eu não tenho mais crédito. Só tenho essa oração. Naquela madrugada, eu achei que Deus ia olhar para as minhas contas e virar o rosto. Mas foi ali, entre boleto, lágrima e respiração presa, que São Miguel mexeu no que eu não podia. E se, enquanto eu falo, você sente o peito apertar por causa de dinheiro, fica comigo até o fim. Nenhuma dívida merece matar sua alma nessa madrugada. Antes de me afundar em boletos, eu era a mulher que dizia com orgulho: eu posso não ter luxo, mas não devo nada para ninguém. Eu tinha esse negócio com o nome limpo. Meu pai vivia repetindo: o pobre só tem 2 coisas, a palavra e o nome. E eu cresci guardando isso como se fosse mandamento. Trabalhava duro, ganhava pouco, fazia milagre com salário de 1 dígito, mas pagava tudo certinho. Se alguém precisava, eu até emprestava um pouco. Tinha prazer em dizer: eu não fico devendo, como se isso me protegesse de qualquer tombo. Eu achava que dívida grande era coisa de quem não sabe se organizar. Hoje eu sei. Tem dívida que nasce da bagunça, mas tem dívida que nasce do desespero. A minha nasceu do segundo tipo. Tudo começou a desandar num ano que, para mim, não tinha nada de especial. Não foi ano da grande crise mundial. Foi o ano da minha crise particular. No trabalho veio aquele papo: a empresa tá apertada, vamos cortar alguns cargos. Eu ri de nervoso. Pelo menos comigo eles não mexem, né? Eu tô aqui faz tempo. Mexeram. Numa sexta-feira qualquer, me chamaram na sala, entregaram um papel, falaram de redução, reestruturação. Agradecemos pelos serviços. Eu saí com uma caixa na mão e um buraco nos olhos. O salário, que já era justo, sumiu. Em casa, as contas não fizeram cerimônia. Continuaram chegando. Aluguel, luz, água, gás, passagem, remédio da minha mãe, material da escola do meu filho. A fila era grande. A fila não tem dó. Primeiro mês desempregada. Eu ainda tinha o acerto, um fundo guardado, um restinho de fé de que ia arrumar outra coisa logo. Paguei tudo o que deu. Segundo mês, as coisas já começaram a ficar mais apertadas. Paguei aluguel, luz, comprei o básico de comida. Terceiro mês, acabou o acerto, acabou a reserva, não acabou a vida. Aí entrou na cena o vilão de novela da minha história: cartão de crédito. Usa, depois você vê. Cartão é pra isso. Você sempre pagou tudo. Uma hora ajeita. Eu fui suipando o medo na maquininha. Supermercado no cartão. Remédio no cartão. Passagem no cartão. Até pão na padaria eu já estava passando no crédito. Quando a fatura veio, eu levei um susto. Paguei o mínimo. Pronto, resolvido. Resolvido nada. Eu tinha acabado de apertar o parafuso da armadilha. A partir dali foi um efeito dominó. Cartão estourado. Peguei empréstimo para pagar cartão. Empréstimo do banco. Não deu. Empréstimo do aplicativo. Juro em cima de juro. Leão em cima de leão. De dia, eu corria atrás de trabalho. Faxina aqui, diária ali, um freela acolá. De noite, eu fazia conta. Papel, caneta, calculadora do celular. Se eu pagar isso, atraso aquilo. Se eu compro comida, não pago luz. Se eu pago luz, não tenho como ir para a entrevista. Eu me sentia gerente de uma empresa falida chamada Minha Vida. Cada ligação desconhecida virava ameaça. Eu olhava o número,
O coração disparava. É cobrança. Às vezes eu nem atendia. Outras vezes atendia e ouvia. Senhora, a senhora tem uma pendência. Pendência. Eu comecei a achar que eu era a própria pendência. Um dia, o telefone tocou. E a voz do outro lado foi direto. Se a senhora não pagar até tal dia, seu nome vai pro SPC, Serasa, tudo. Eu desliguei tremendo. Pouco tempo depois, mais uma ligação. A senhora está com 2 parcelas em atraso do empréstimo. Eu sei, eu tô tentando. Tentando não resolve, senhora. Tentando não resolve. Essa frase virou fantasma. Eu ouvia ela até na fila do mercado. Numa tarde, passei na farmácia para comprar o remédio da pressão da minha mãe. A moça passou o cartão. Não autorizou. Eu tentei de novo. Não autorizou. Eu tentei o outro. Estourado. Eu olhei para o remédio, olhei para o bolso, olhei para minha mãe sentada lá fora. Voltei para casa segurando o choro. A sensação de fracasso doeu mais que qualquer cobrança. A pior cena aconteceu na frente do meu filho. Eu estava na cozinha, tentando fazer almoço com o pouco que tinha. Arroz, ovo, farinha. Ele chegou da escola, colocou a mochila no canto, sentou à mesa. Enquanto comia, perguntou: Mãe, a luz vai cortar? Eu congelei. Por que essa pergunta? Ouvi a senhora falando outro dia no telefone. Por favor, não corta. Você ouviu? Ouvi. Me deu uma vergonha funda. Eu, que sempre prometi para mim mesma que ele não ia carregar peso de adulto, tava deixando ele ouvir minha guerra com as contas. Respirei fundo. A gente tá apertado, filho, mas a mãe tá lutando, tá? Se quiser, eu como menos. Ele respondeu inocente. Eu segurei o prato com força para a mão não tremer. Ali eu sentei, por dentro. Não era só dinheiro, era a culpa. Você devia ter guardado mais. Devia ter estudado mais. Devia ter escolhido outra pessoa para casar. Devia não ter ajudado tanta gente. Devia. Devia para todo mundo. Devia para banco. Devia para conhecido. Devia para mim. Eu comecei a evitar gente. Quando via número de amigo no celular, eu não atendia. Vai pedir dinheiro, e eu não tenho nem para mim. Quando marcavam alguma coisa na igreja, eu dava desculpa. Eu tinha medo de alguém olhar para mim e enxergar escrito na minha testa: dívida. A noite virou o momento mais cruel do dia. Eu deitava e, em vez de dormir, abria a planilha invisível na cabeça. Cartão tal, tanto. Empréstimo tal, tanto. Aluguel atrasado, tanto. A mente fazia conta. O corpo pedia descanso. Eu tentava orar. Deus, me ajuda. Mas parecia que minha oração ficava presa na garganta. Será que Deus se importa com boleto? Eu mesma respondia: tem gente precisando de cura de doença grave. Eu perco tempo falando de conta atrasada. Fiquei com vergonha de orar sobre dinheiro. Comecei a decidir sozinha. E decidir sozinha estava me afundando. Teve uma madrugada que foi o fundo do poço. Naquele dia, o dono da casa tinha mandado mensagem: se até tal dia não acertar, vou precisar do imóvel. Eu li e reli. Era como se ele tivesse escrito: se vira. O gás estava no fim. A luz, com aviso de corte. O mercado, com caderneta vencida. Eu peguei tudo quanto era papel de conta, coloquei em cima da cama. Fatura dobrada. Comprovante antigo. Aviso de atraso. Contrato de empréstimo. Meu quarto parecia escritório de cobrança. Meu peito parecia caixa preta de avião depois do acidente. Sentei na beira da cama e desabei. As lágrimas vieram com força. Deus, eu não aguento mais. Eu falei finalmente. Eu tô cansada de fingir que dou conta. Fiquei com medo de ter ofendido ele. Mas na verdade, eu acho que foi a primeira frase honesta que eu soltei em muito tempo. Peguei o celular, mais para fugir da sensação do que para procurar algo. Rolei a tela sem ver nada, até que apareceu. Oração da madrugada, ao vivo,
Frei Gilson, 3 horas da manhã. Eu encarei o título. Parte de mim debochou. Vai orar o quê? Vai pedir pix do céu? Outra parte, muito mais cansada do que irônica, respondeu: Você já tentou tudo do seu jeito. Tenta do jeito dele agora. Cliquei. A luz do celular iluminava meus papéis espalhados, meu rosto molhado, meu lençol velho. A igreja apareceu na tela. A voz dele começou a cantar. Eu me joguei de costas na cama, no meio dos boletos, celular apoiado no peito, como quem deita num campo de batalha depois da guerra. Eu não cantava. Só deixava a música bater no lugar onde a cobrança não alcançava. Em certo momento, ele começou a falar de pessoas endividadas. Você que tá com medo do telefone tocar, que tá com vergonha até de orar sobre dinheiro. Era eu. Eu sentei de novo, devagar, encostei as costas na parede. Deus. Eu falei, num tom que era metade desabafo, metade pedido de socorro. Eu sempre tive vergonha de entrar nesse assunto contigo. A voz falhou. Me ensinaram que dinheiro é coisa pequena para incomodar o Senhor, mas está sendo coisa grande para me destruir. Olhei para os papéis todos espalhados. Eu tô devendo para banco, para empréstimo, para gente. Mas no fundo, o que mais dói é sentir que eu tô devendo pro meu próprio filho uma segurança que eu não consigo dar. As lágrimas caíam uma atrás da outra. Eu tô me sentindo uma fraude. Eu respirei fundo e fiz uma coisa que eu ainda não tinha feito. Eu disse os números para Deus. Essa conta é tanto, aquela parcela tanto. Essa aqui eu não faço ideia de como pagar. Essa agiota eu tenho medo até de ligar o nome. Eu falava alto, como se estivesse apresentando um relatório para o céu. E ao mesmo tempo me sentia ridícula. Olha eu aqui, falando de valor de fatura para Deus do universo. Mas foi nessa hora que Frei começou a rezar por libertação financeira, por pessoas escravizadas por juros, por medo, por vergonha. Eu calei e deixei as palavras dele fazerem o caminho que eu não estava conseguindo fazer. Então ele invocou São Miguel Arcanjo. Eu fechei os olhos. Na minha mente, eu sempre vi São Miguel em batalha cósmica, chutando o demônio longe, espada para cima. Naquela madrugada, eu precisei ver ele sentado na beira da minha cama, no meio dos boletos. Eu falei, quase sem voz: São Miguel. Respirei fundo. Eu sempre achei que você lutava contra coisas grandes demais para mim. Principado, potestade, inferno inteiro. Nunca imaginei te chamar para dentro de uma dívida de cartão de crédito. Dei um meio sorriso triste, ainda chorando. Mas hoje quem tá me matando não é capeta com chifre, é juros. Quem tá me ameaçando não é demônio de filme, é mensagem de cobrança. Quem tá acabando com minha paz não é possessão, é boleto. As palavras começaram a sair em forma de súplica. Eu não tô te pedindo dinheiro caindo do céu. Eu não tô te pedindo número de conta misterioso. Eu tô te pedindo outra coisa. Mexe no que eu não posso. Olhei pras contas. Tem coisa aqui que é consequência minha. Eu reconheço. Mas tem coisa que virou prisão. Tem juros que são injustos. Tem medo que é maior do que a dívida. Tem vergonha que tá me afastando até de Deus. Meu peito doía. Eu tô te entregando isso, São Miguel. Minhas dívidas, meu nome sujo, minha reputação que eu tentei segurar sozinha. Se for pra eu pagar tudo, me mostra como. Se for pra eu renegociar, me dá coragem. Se for pra eu perder alguma coisa, que eu perca com o Senhor do meu lado. Mas, por favor, mexe no que eu não alcanço. Eu fiz uma pausa, respirei fundo e falei a oração mais sincera daquela noite. Guarda minha mente hoje, pra eu não achar que valho o que devo. Foi aí. Eu estava sentada na cama, as contas ao meu redor, o celular perto do peito, o quarto escuro. Do lado de fora, silêncio. Do lado de dentro, guerra. De repente, uma brisa leve entrou pela janela. Ela estava só encostada, porque eu não tinha fechado direito. Mas aquele vento tinha um jeito diferente. Passou por cima da cama, mexeu as pontas das contas, balançou um papel específico que caiu no meu colo.
Eu peguei. Era um contrato de empréstimo de um banco que eu já tinha até esquecido que existia. No rodapé, bem pequeno, estava escrito: condições especiais de renegociação até tal data. Eu nunca tinha reparado daquela forma. Na mesma hora, uma frase veio no meu coração: eu mexo onde você não enxerga. Eu chorei mais. Não porque o problema tinha se resolvido ali, mas porque, pela primeira vez, eu senti que Deus não tinha nojo daquele assunto. Que São Miguel não tinha achado indigno sentar no meio das minhas contas. Era como se o céu estivesse dizendo: você não é o que você deve. Você é quem eu vejo chorando em cima desses números. A oração terminou. Frei deu a bênção. Eu fiz o sinal da cruz. Antes, minha oração sempre terminava em discurso. Eu creio que portas vão se abrir, que grandes coisas acontecerão. Dessa vez, eu só consegui dizer: Deus, obrigada por ficar aqui. Eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu não terminei essa noite sozinha. Deitei devagar, empurrei os papéis para o lado, deixei o celular ligado um pouquinho. E mesmo com o estômago embrulhado de preocupação, eu dormi. Foi um sono curto, mas diferente. Não dormi fugindo. Dormi entregue. No outro dia, 7 da manhã, o despertador tocou. Eu acordei com a cena da madrugada viva na cabeça. Os papéis ainda estavam pela cama. Peguei aquele contrato que tinha caído no meu colo na hora do vento. Li com calma. Condições especiais de renegociação, desconto em juros, redução de parcela. Uma voz antiga na minha mente falou: é golpe, você vai ligar lá e vai ser pior. Outra, mais mansa, respondia: você não pediu para Deus mexer no que não alcança? Peguei o celular. As mãos suavam. Disquei o número. Cada toque parecia um teste de coragem. Bom dia, aqui é da Central Tal. Com quem eu falo? Com uma pessoa que deve muito e que resolveu tratar disso hoje. Pensei. Na voz, disse meu nome. Contei a situação, falei do desemprego, da tentativa, da vergonha. Do outro lado, a moça, com voz de quem já ouviu muita história, respondeu: a senhora entrou numa campanha que terminou ontem, mas ainda está aberta no sistema. Se quiser, dá para reduzir bastante os juros e facilitar parcela. Eu prendi o ar. Entrou numa campanha que terminou ontem. Ontem, na madrugada, na hora em que eu dizia mexe no que eu não posso. Eu não romantizei. Não gritei milagre no telefone. Mas por dentro eu ouvi. Eu comecei. Não era tudo. Era uma parte. Mas aquilo já desmontou uma parede. Parcelas menores cabiam melhor na minha realidade. Desliguei, respirei fundo, peguei outro papel. Dessa vez, não para chorar em cima, para encarar. Eu percebi que o milagre que São Miguel tinha começado não era resolver todos os boletos. Era quebrar o medo que me paralisava. Eu passei a manhã inteira ligando. Para banco, para loja, para credor. Às vezes, a resposta era dura. Não tem negociação. Outras vezes, vinha uma brecha. Dá para diminuir multa. Dá para estender prazo. Dá para limpar o nome com tanto. Teve uma ligação em que a pessoa do outro lado disse: a senhora é a primeira que liga antes da gente cobrar. Vamos ver o que dá para fazer. Eu entendi. Quando eu entreguei minhas dívidas naquela madrugada, Deus não veio pagar valor de boleto. Ele veio devolver minha dignidade de mulher que enfrenta. As portas também começaram a se abrir em outro lugar. Trabalho. Na mesma semana, uma conhecida me chamou. Você ainda tá precisando de diária? Tô. Tão procurando gente para limpar escritório 2 vezes por semana. Lembrei de você. Outro dia, uma amiga da igreja disse: me falaram de uma vaga no mercado. Não é salário dos sonhos, mas é carteira assinada. Quer tentar? Antes, rejeitada, eu teria dito: é pouco demais. Naquele momento, eu respondi: me manda o endereço. Eu fui. Entreguei currículo com a mesma mão que segurou o boleto chorando. Falei a verdade.
Tô com dívidas, tô me reorganizando, quero trabalhar. Consegui a vaga. Salário humilde, mas fixo. Eu entendi outra coisa. São Miguel mexeu no sistema espiritual e emocional. Mas quem tinha que levantar da cama e ir atrás era eu. As coisas não viraram conto de fadas. Ainda levei muito tempo para limpar o nome. Ainda recebi ligação de cobrança. Ainda tive mês de escolher qual conta pagar primeiro. Mas depois daquela madrugada, nada disso me definia mais. Quando a culpa vinha dizendo, olha você aí devendo, eu respondia com mais firmeza. Eu tô devendo, sim, mas eu não tô fugindo mais. Eu tô tratando. E nas noites em que a planilha reabria na minha cabeça, eu fazia o mesmo caminho. Pegava o celular, olhava a hora. Às vezes ligava a oração da madrugada. Deitava, respirava e orava. Deus, hoje de novo eu tô preocupada. A conta não fechou. Mas o Senhor já mexeu uma vez no que eu não podia. Ensina o que eu posso fazer. E cuida do que tá acima de mim. E com São Miguel. Fica aqui na mesa da cozinha. Entre eu e essas contas. Não deixa isso virar mais importante do que a minha vida. E se tiver alguma porta justa para se abrir, empurra comigo. Uma coisa muito profunda mudou. Eu parei de medir meu valor pelo meu saldo. Antes, eu me olhava no espelho e via caloteira, fracasso, vergonha. Depois daquela madrugada, eu passei a me olhar e ver. Mulher em reconstrução. Passei a aprender sobre dinheiro de verdade. Não aquele papo de fique rico em 3 passos. Comecei pelo básico. Entender juros. Aprender a dizer não tenho. Parar de usar cartão como extensão do meu sonho. Começar a montar, bem devagar, uma reserva minúscula. Não para confiar nela, mas para não cair no mesmo buraco. E mais importante que tudo, eu passei a falar com Deus sobre isso sem vergonha, como quem fala de qualquer outra dor. Porque dívida também é cruz, e cruz não se carrega sozinha. Hoje, se você olhar meu extrato, não vai ver milagre de novela. Vai ver salário entrando, conta saindo, muita coisa apertada. Mas se você olhar para o meu coração, vai ver um milagre enorme. Eu não me escondo mais de número. Não me escondo mais de ligação. Não me escondo mais de Deus. Às 3 da manhã, na oração com Frei Gilson, eu entreguei minhas dívidas. E São Miguel mexeu no que eu não podia. Ele não apagou a história, mas mudou o roteiro. Eu entrei naquela madrugada como uma mulher envergonhada, paralisada. Saí como uma mulher endividada, sim, mas acompanhada. E isso faz toda a diferença. Se você tá me ouvindo agora, com o coração disparando só de abrir o aplicativo do banco, com medo de atender ligação, com vergonha de abrir a gaveta onde ficam as contas, achando que Deus só olha pra gente que tá com tudo em dia, eu queria te dizer com muita calma e verdade. Deus não ama você menos porque seu nome tá sujo. Ele não te mede por score. Você não é a soma das suas dívidas. Você é filha. Filha cansada, confusa, talvez até culpada por algumas escolhas. Mas filha. E ele não te expulsa da presença dele por causa de boleto. Pelo contrário, é com boleto na mão, lágrima no olho e coração apertado que você pode chegar. Eu também queria te encorajar a 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, falar com o céu. Segundo, usar meios bem concretos aqui da terra. Fala com Deus, sim. Entrega, sim. Chama São Miguel, sim. Mas também procura uma orientação financeira simples, alguém sério para te ajudar a organizar. Uma defensoria, se tiver juros abusivos. Um acordo justo, se for possível. Um trabalho, mesmo que você ache pequeno. Pedir ajuda não te diminui, te levanta. E por favor, se a pressão tá tão grande que você já pensou em fazer besteira, em entregar sua vida por causa de dinheiro, procure alguém urgente, um amigo, um líder, um serviço de apoio na sua cidade. Nenhuma dívida vale a tua vida. Hoje à noite, se você conseguir, quando a casa silenciar, pega aquele envelope que você tem até medo de abrir. Talvez você não tenha coragem de encarar tudo. Então pega só um. Coloca na cama. Apaga a luz. Se der, coloca a oração da madrugada. E ora sem máscara, sem frase ensaiada.
Deus, eu tô com medo dessa conta. Eu tô com vergonha de ter deixado chegar nesse ponto. Eu não quero mais fugir. Eu te entrego essa dívida. Não como passe de mágica, mas como confissão de que eu não dou mais conta sozinha. São Miguel Arcanjo. Entra nessa história. Mexe no que eu não posso. Se for para conseguir um acordo justo, prepara o coração de quem vai me atender. Se for para eu perder alguma coisa, me dá a estrutura para aguentar. Mas, por favor, não deixa essa dívida dizer quem eu sou. Talvez na manhã seguinte, nada espetacular aconteça. Ou talvez aconteça algo simples. Uma ligação que você tem coragem de atender. Uma ideia de renda que você nunca tinha considerado. Uma pequena negociação que abre espaço no seu peito. Uma paz diferente, no meio da guerra. Às vezes, o primeiro milagre não tá na conta bancária. Tá em você conseguir dormir sem se odiar. Às 3 da manhã, na oração com Frei Gilson, eu entreguei minhas dívidas. E São Miguel mexeu no que eu não podia. Ele não fez cair dinheiro do céu. Fez cair o muro que me separava de Deus nesse assunto. E quando esse muro cai, até boleto vira lugar de encontro. Se essa história abraçou seu coração, fica com a gente. Ninguém passa essa madrugada sozinha. Porque o dia em que eu sentei na mesma cama onde espalhei boletos, peguei um caderno e, pela primeira vez, escrevi: devedora em processo de vitória. Esse dia foi só o começo. O que Deus fez, anos depois, com a maior dívida que eu carregava, não no banco, mas dentro de mim, é conversa para nossa próxima madrugada juntas.